Eu já estou aqui com o celular em mãos, porque vamos receber uma especialista para falar sobre a saúde do seu bebê e também a sua, né, mamãe? Como que está a rotina do seu filho, da sua filha? Pensa comigo agora. A amamentação está estável? A introdução alimentar aconteceu e a sua criança já não acorda tantas vezes à noite para mamar? Será que já é hora de começar o desmame noturno, então? É por isso que a doutora Cristina Herrera está aqui, então, para tirar essas dúvidas. Muito bem-vinda! A nossa pediatra de plantão. Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Vamos sentar, doutora, ficar um pouquinho mais à vontade? Assim como a gente vai tirar, então, as dúvidas dessas mamães que estão nos assistindo. E é claro, tem a sogra, tem as avós que estão acompanhando e elas querem ficar por dentro também desse assunto, né? Óbvio. Vamos começar por essa pergunta, então. O bebê já não está acordando tanto à noite. Eu já posso fazer esse desmame? Isso depende, por exemplo, da idade do bebê, né? De quantos meses ele está, porque talvez se for muito cedo, talvez não seja a hora. São muitos questionamentos. É verdade. Boa tarde. Falar de desmame noturno, acho que é muito importante para as mães que estão em casa, porque a amamentação noturna, ela acaba se tornando um peso depois de um certo tempo, à medida que está associada com a privação de sono. Então, quando a gente fala em desmame noturno, mais do que a idade, a faixa etária, a gente precisa olhar para a criança como um todo. Essa criança está ganhando peso bem? Essa criança está com leite materno exclusivo? Ela também usa fórmula? Essa criança já fez a introdução alimentar? Essa criança acorda à noite porque ela tem o hábito de mamar ou porque realmente ela está com fome? Então, essa avaliação é muito importante, porque as mamadas noturnas, elas passam a ser um problema quando a criança vincula o peito com o ato de dormir. Então, a criança não está usando naquele momento o peito para se alimentar ou para saciar uma fome, mas é porque ela foi habituada, ela criou um estímulo, uma associação de que toda vez que ela manifesta sono, ela precisa do peito para adormecer. Então, é um assunto realmente muito amplo, né? Porque não tem a ver só com o nutrir, não tem a ver só com o ganho de peso, ele tem a ver com todo um contexto de como esse peito entra para essa criança. Isso virou um hábito para se acalmar, um hábito para induzir sono ou não? O peito realmente está entrando como nutrição. E acho que é por isso que gira tantas perguntas sobre o assunto. Vamos prolongar mais um pouquinho aí, então, porque vamos supor que virou um hábito, né? Não é por fome que esse bebê acorda e pede peito. Tem há quantos meses ali, na verdade, um período que ela ainda consegue mudar esse hábito, se ainda dá tempo, para daí acordar menos à noite, né? Claro. Porque o natural seria que essa criança começasse a despertar menos. Então, digamos que você tem um recém-nascido, esse recém-nascido mama a cada 3 horas durante a madrugada. Mas aí você tem um bebê de 4 meses. Então, esse bebê de 4 meses provavelmente já está mamando uma vez na madrugada, 2 no máximo. E aí você está com um bebê de 9 meses. Possivelmente ele já não está mais mamando na madrugada. Então, o que eu percebo? Geralmente as mães vêm buscar uma ajuda para terapia de sono com relação ao desmame, quando elas percebem que ao invés da criança começar a espaçar mais o horário das mamadas na madrugada, essa criança, pelo contrário, está acordando mais. Então, se eu tenho uma criança de 9 meses que está acordando de 3 em 3 horas para mamar na madrugada, essa criança está se comportando igual um recém-nascido. Existe uma infantilização do padrão nutricional noturno. E é aí que chegou a hora da gente dar o tratamento. E a faixa etária não importa, isso pode ser feito em qualquer idade. Em qualquer idade, essa mãe pode dizer assim, nossa, escutei a doutora Cris e agora eu entendi, tá errado. Meu filho mama hoje com 9 meses, o mesmo que ele mamava com 1 mês, eu vou buscar ajuda. Então, a gente precisa realmente desromantizar as noites mal dormidas e essa mãe na madrugada dando peito numa livre demanda equivocada, né? Porque não é uma real necessidade, é um hábito. E aí sim buscar o apoio, buscar a ajuda necessária. E a gente vai ter que trabalhar tanto aspectos comportamentais nessa mãe, emocionais, quanto os aspectos nutricionais da criança. Então isso vai ter que ser equilibrado, Letícia. Pensando até nas mamães de primeira viagem, né? Que já estão pensando como que vai ser as próximas noites quando o bebê nascer. Se a gente pensar nesse sono, então, para isso não se tornar um hábito, o bebê, o filho, dormir no peito para aí conseguir realmente, de fato, ter aí uma noite de sono.
Talvez, eu não sei, minha mãe fazia isso comigo, não sei se resolve hoje, a doutora que vai falar. Mas ruído branco, barulho de ventilador, ar-condicionado, qualquer coisinha, parece que até hoje, doutora, me dá sono esses barulhos. Foi uma associação, provavelmente, que foi plantada em você, na sua percepção cerebral, e faz com que você relaxe. Cada um tenha o seu estímulo para dormir, né? O meu estímulo para dormir é deitar de lado e abraçar um travesseiro. Pronto, meu cérebro já sabe que chegou a hora de eu dormir. A maioria das crianças, nos primeiros 3 meses de vida, o estímulo para dormir está muito vinculado com o colo e com o peito. E ok, isso é normal, porque essa criança está numa fase chamada esterogestação, onde ela realmente precisa de muito colinho e peito e está tudo bem. O que eu quero chamar a atenção dessas mães é o quando isso começa a não evoluir como esperado. Então, o seu bebê de 2 meses dormir no peito, tudo bem. O seu bebê de 2 meses precisar ninar no colo, tudo bem. O seu bebê de 9 meses dormir no peito, não. Aí a função já não tá interessante. Por quê? Porque ele vai acordar de madrugada para pedir aquilo que você ensinou, o hábito que foi colocado. Então, eu acredito que essa não evolução de melhora do sono é que deve chamar a atenção. E o ruído branco, ele pode ser utilizado nos primeiros 3 meses de vida. Depois de 3 meses, os ruídos, eles alteram as ondas cerebrais. E aí a gente acaba fazendo um sono com não tanta qualidade. Então, Letícia, se você dorme escutando algum ruído, ok, mas esse ruído precisa ser desligado 5, 10 minutos depois. Tem que ter uma programação onde ele vai desligar. Porque se você ficar a noite inteira com esse ruído no seu quarto, a qualidade de sono que você desempenha é baixa, é ruim. E no outro dia você vai acabar acordando cansada, sem disposição. Olha, boa dica. E eu acho que isso, querendo ou não, já responde um pouco essa pergunta da Amanda, nossa telespectadora, porque ela falou que ela tem uma filha, né? Um bebê que estava acordando ali de 2 a 3 vezes à noite, e ela tem ciência que a filha fazia o peito dela de chupeta, mas ela não consegue tirar ela do peito porque ela não aceita bicos. Então ela perguntou o que pode ser feito. Talvez aí, se tiver então até os 3 meses o ruído branco, igual você comentou, com essa programação. Mas tem mais outra dica? Depois do 3º mês, o que eu começaria a trabalhar é pensar nisso desde o bom dia. Então, assim, acordou de manhã, eu já utilizaria o peito com a função de nutrição, né? Tá na hora de comer, realmente na hora de se alimentar, aí essa criança vem para o peito. Aí, o que você vai controlar? Para que essa criança mame de forma efetiva. Então, mamar no claro, mamar com o olho aberto. Se a criança esboçar que vai fechar o olhinho, você vai interagir com essa criança. Outra coisa importante, nas sonecas do dia, não vincule mamar para dormir. Porque se durante o dia, todas as vezes que ela sinalizou sono, você deu o peito, o que te faz pensar que durante a noite, quando ela acordar, ela não vai te pedir o peito? Então, o desmame noturno, ele tem que ser conquistado e pensado durante o dia. Chegou a hora da soneca, ela já é grandinha, dá uma frutinha antes para ela ficar saciada. Chegou a hora da soneca, ela ainda é pequenininha, se programa, né, com antecedência para ter dado a mamada uns 30 minutos antes do horário do dormir. Então, desvincular o horário da mamada com o horário da soneca é a primeira coisa que você precisa fazer para que, consequentemente, durante a noite, quando você não ofertar o peito e ofertar um colo, um abraço, um beijo, essa criança comece a sinalizar o aceitar. Olha, outra pergunta também de uma telespectadora, a gente estava falando, né, que ao chegar aos 9 meses, se tiver ali tendo a mesma quantidade de mamadas é preocupante, mas aí ela falou aqui que ela já trocou o leite, né, do bebê de 9 meses, mas ele está muito ressecado. Essa troca, essa mudança pode causar isso? Talvez, não sei se é nesse período que já tem a introdução alimentar. Já, com 9 meses, na verdade, se for uma criança de fórmula, ela deveria estar tomando fórmula 3 vezes ao dia. O restante, ela deveria estar se alimentando. Isso para um bebê de fórmula que tem 9 meses. Quando eu troco o leite e a minha criança mostra um padrão de constipação intestinal, ou seja, ela fica ressecada, ela está contando para mim assim, olha, eu não estou conseguindo fazer digestão desse leite que você me deu. Aí o não fazer digestão do leite pode estar vinculado a alguma intolerância, alguma alergia ou o excesso. Porque se ela tem 9 meses e mama 6 mamadeiras por dia, aí ela vai ressecar mesmo, porque ela está consumindo um alimento em excesso, que não era para estar consumindo com essa quantidade. Então, para um bebê de mamadeira, 3 mamadeiras por dia com 9 meses é o ideal. Agora a Maria perguntou, falando que tem então um bebê de 2 meses de vida e ele é amamentado com leite NAN. E ela quer saber com quantos meses o bebê pode tomar água. Se pode também substituir a água ali no meio da noite. Ótimo. Maria, o que acontece é o seguinte...
Tanto a fórmula quanto o leite materno, a maior composição é água. Então, o leite materno, 80% é água. A fórmula, com a diluição correta, 85% é água. Então, o bebê até os 6 meses de vida, ou seja, até começar a introdução alimentar, ele não precisa tomar água. Não importa se é peito ou se é fórmula mamadeira, o bebê não precisa tomar água. Aí, com 6 meses, quando começar a introdução alimentar, que ele começar a comer frutinha, ou almoço, jantar, aí a partir deste momento você vai ofertar água. A Ariane perguntou, na verdade, falando assim que ela tem um bebê de 2 meses, que está então mamando durante a noite ainda, mas com intervalo de 5 horas. Ele está com ganho de peso normal, mas ela quer saber se esse intervalo tem algum problema, um intervalo de 5 horas. Não, Ariane, tá ótimo, tá excelente. Com 2 meses, o intervalo de 5 horas durante a madrugada, pode colocar aí as mãos para os céus. E fique muito tranquila, porque o bebê, ele é o grande sinalizador do problema, né? Porque, olha, se ele está mamando com 5 horas, é porque ele está saciado, é porque ele está tranquilo, é porque ele está descansando bem. Você mesmo disse que ele está ganhando peso bem, então tá tudo dentro de um padrão de normalidade. Sortuda você, tá ótimo. Já, por exemplo, a Andressa já fala que tem um bebê de 1 ano e ele ainda acorda várias vezes na noite. E às vezes ele quer mamar ou damos água para ele voltar a dormir. Ele não pega nenhum outro tipo de leite, só peito. Então aqui, ó, já tem 1 ano. Esse é o problema que a gente comentou, que é a criança que utiliza-se do peito para relaxar e induzir sono. Porque essa criança não precisa comer durante a madrugada. Com 1 ano de idade, essa criança não precisa comer nada, nem leite, nem nada durante a madrugada. Mas como provavelmente, quando ele faz as sonecas do dia, ela oferta o peito, ou lá no Boa Noite, às 8 horas da noite, quando ela vai colocar ele para dormir, ela oferta o peito, como ele é muito inteligente, ele aprendeu que toda vez que ele tiver que dormir, ele precisa do peito. Então, quando ele acorda no meio da noite, ele também precisa do peito. E aí, a grande dica é um trabalho super legal que a gente faz, que chama desenvolver o autoninar, que é você desenvolver autonomia e independência, que é a criança que sabe adormecer sem a presença de estímulo. Isso eu trabalho lá na clínica, Letícia, 30 dias de terapia comportamental. Então, não é uma dica, uma vez, uma tentativa, existe todo um processo de construção, né? Mas super dá certo, dá para desvincular. E outra, a gente está falando aqui da saúde do bebê e também da saúde da mamãe. Se tem aí um filho que continua acordando à noite, imagina, 1 ano nessa rotina, né? Sem dormir a noite toda, e nós adultos temos essa necessidade também. Não sei se desde o início, quanto antes, tentar casar o horário de sono do filho com a mãe, tem isso também? Sim. Não, o bebê completou 3 meses e o aspecto de sono dele não esboça melhora, busque ajuda. Você não precisa ficar durante 1 ano sofrendo, né? Essa mãe, muitas vezes, ela chega pedindo ajuda com 1 ano de idade, né? 1 ano sem dormir, porque ela já não consegue voltar para o mercado de trabalho, porque ela não consegue dormir à noite. Muitas vezes o casamento está se desfazendo, porque essa mãe acaba dormindo com a criança ali na cama e o marido vai dormir em outro quarto. Então, na verdade, a privação de sono materna, né, a exaustão materna, ela não pode ser romantizada, né? A gente consegue entender que durante um período que se é recém-nascido, é natural acordar à noite. Isso não tem como fugir, mas é durante um período, né? E talvez, Letícia, eu vou aproveitar do programa para dar uma orientação que eu queria muito que você levasse no seu coração. Você que nem está com um bebê pequeno, está aqui assistindo, não fale para uma mãe que está com uma criança pequena que acordar à noite é normal. Não fale, porque olha, uma mãe igual essa, que está 1 ano sem dormir, quantas vezes ela já não buscou ajuda ali numa roda de amigos, de família, e alguém disse para ela, isso é normal, melhora com o tempo. Não, não melhora com o tempo, faz 1 ano que ela está sofrendo, ela precisa ser ajudada. Então, é muito importante a gente, enquanto parente e amigos, não fazer esse tipo de comentário, que com o tempo vai melhorar. Você está cansada, você está com privação de sono? Busque uma ajuda médica. Né? O médico vai poder te nortear se isso está normal ou se isso não está normal. Com certeza. Isso é uma ótima dica, uma boa orientação, um comentário, doutora. Porque eu acho que tem isso, né? De que a mulher tem que ser guerreira, que a mulher é forte, vai aguentando muita coisa sem saber que ela pode ter uma rede de apoio. Ajuda. Que ela pode ter uma ajuda, né? É verdade. Aqui, por exemplo, tem uma telespectadora que falou que o sobrinho tem 45 dias, que já foi indicado para ele não acordar para mamar durante
durante a noite aí, né? Ela achou que é muito cedo, 45 dias. Ela falou, mesmo assim, quando ele acorda, a mãe vai optar, então, para dar o leite de fórmula, né? E ao invés do peito. Talvez aí pro pai dar uma força durante a madrugada também. Ela quer saber, então, se ele é muito novo, já para fazer essa mudança, se é muito novo para evitar de dar mamadeira. Então, se eu tiver um bebê de 45 dias, onde ele naturalmente não acorda, eu não vou acordar ele para mamar. Ele tá ganhando peso bem, durante o dia mama bem, tá tudo bem, fazendo cocô, fazendo xixi. Eu não vou acordá-lo para mamar. Mas se o meu bebê de 45 dias acordar no meio da noite, sim, eu vou ofertar o mamar para saber se é fome. E se você está muito cansada, não te julgo, já passei por isso, sei exatamente como é. Que dica que eu daria? Faça uma ordenha do próprio leite durante o dia. Durante o dia, entre um intervalo e outro, use uma bombinha de boa qualidade. Tem umas bombinhas que são elétricas, você coloca aqui por debaixo do sutiã, nem percebe que está ordenhando leite e guarda esse leitinho para o pai te ajudar na madrugada. É muito mais interessante do que você se utilizar de uma fórmula. Lembrando que o consumo de fórmula aumenta e muito as chances de alergia da proteína do leite de vaca e também diminui a imunidade. Então, a fórmula ela deve ser usada em último caso. É que o leite materno não tem algo que substitua, né, doutora? Não. Sempre vai ser a preferência. Mas só pra gente fazer um reforço aqui rapidamente, porque a Silvia mandou uma mensagem perguntando aquilo lá, se um bebê de 1 ano e 9 meses tem necessidade de mamar, né? De ter aí a mamadeira durante a noite. A doutora já adiantou aqui que não. Não. Nessa idade não precisa mais, né? Com certeza não. Só pra gente reforçar, então. E aí, a gente voltando, até nessa dificuldade, né, dos bebês, assim, de 1 ano acima. Quando eu vejo que essas mães têm uma dificuldade, às vezes, antigamente, não falava tanto de introdução alimentar e tudo mais. Talvez isso esteja relacionado para ele sempre pedir mamadeira, talvez não come muita coisa, e aí vai dormir, às vezes, com a barriga vazia, aí acorda, pede mamadeira e vira toda essa rotina aí difícil. A gente evoluiu e melhorou muito a nutrição infantil, né? Então, antigamente existiam vários erros que aconteciam por desinformação mesmo, né? A gente fazia introdução alimentar com suco de laranja-lima. Hoje a gente sabe que suco não se consome abaixo de 2 anos. Então, muitas coisas evoluíram e mudaram e que bom que a ciência está aí para nos auxiliar com relação a isso. Mas uma cultura que vem de muitas gerações e talvez valha a pena a gente quebrar é a história do não comer ou dar o leite. Até hoje, você pega a avó, não quis jantar, dá um leitinho. Olha, o que tem dentro do leite de nutrientes, de macro, micronutrientes, é muito diferente do que tem no prato da comida. Arroz, feijão, carne, verdura, legumes. Então, como é que eu posso substituir o leite, né, com a refeição, se o que tem dentro é diferente? Então, para tudo tem hora, para tudo tem tempo, né? Uma criança de 1 ano, ela pode estar consumindo 1 ou 2 porções de leite por dia, em 24 horas, mas o foco é a nutrição, é o comer, é o alimentar. Então, se você colocou o seu filho para comer e ele não quis almoçar, você precisa avaliar. Primeiro, será que ele não beliscou a manhã toda, por isso que ele não está com fome? Segundo, será que ele está almoçando pouco porque ele sabe que daqui 30 minutos vai entrar uma mamadeira? Então, colocou para almoçar, não quer comer, ninguém vai ficar brigando com a criança. Tira do cadeirão, põe para brincar, para fazer uma outra atividade. Dali 30, 40 minutos, volta a criança para o cadeirão, oferta o almoço novamente. Não quer comer? Não tem problema, filho. Mamãe vai guardar seu pratinho. Coloca a criança para brincar, para fazer uma atividade. Dali 30, 40 minutos, esquenta o pratinho, oferta o almoço de novo. Então, o comportamento da mãe comunica muito para a criança. Com certeza. E aí a gente falando de introdução alimentar, né, que pode aí incluir nessa rotina de sono, de desmame, com quantos meses começa a introdução, né, esse desmame em geral, assim? A introdução alimentar, ela deve começar somente com 6 meses. A gente não faz a introdução anterior, mesmo que essa criança esteja com fórmula. E se ela tiver com leite materno, então, nem se fala, porque o leite materno é o padrão ouro até os 6 meses de vida. A partir dos 6 meses de vida, a gente começa a dar espaço para o alimento entrar. Então, a gente começa a diminuir um pouco o número de mamadas para que a gente possa começar a inserir alimento. É claro que isso não acontece de uma vez, isso é gradativo. A gente começa primeiro pelas frutinhas, diminui ali um pouco as mamadas,
mamadas, depois a gente vai para o almoço, diminui mais um pouco as mamadas, depois a gente vai para o jantar, diminui mais um pouquinho as mamadas. Mas um erro que muitas vezes eu vejo é uma criança de 7, 8 meses, que já está na introdução alimentar há uns 2 meses, e eu pergunto para a mãe, quantas mamadas você diminuiu? Ela diz, nenhuma. Eu digo, então eu tenho certeza que ele não está comendo, ele está só provando, né? Por quê? Porque o conceito é esse, é que de forma gradativa e não brusca, a gente vai diminuindo as mamadas para, consequentemente, conseguir inserir alimentos. E quando isso é feito de forma equilibrada, certa, ajustada, não tem erro, né? Aquela criança que come com boca boa e que deixa a mãe com o coração feliz, né? É verdade. Só pra gente finalizar, então, essa sua participação, a Thay, ela perguntou se tem um número de mamadas adequada, principalmente no caso da filha dela, do bebê, que tem 6 meses. Na verdade, ele tem 8 meses. 8 meses é o mesmo de 9 meses, tá? Eu recomendaria 3 mamadas. Uma de manhã quando acorda, uma no meio da tarde, fora do horário de soneca, e uma na ceia, né? Que seria ali o antes do dormir, mas não dentro do quarto, fora do horário, né? Não na hora que vai dormir. Então, 3 mamadas por dia para um bebê de 8 meses que almoça, janta e come fruta, perfeito. Garanto que as suas dicas e a sua participação aqui no programa deixou muita mulherada lá um pouquinho mais tranquila, as mães também motivadas a mudar um pouco essa rotina, perceber que se precisam de ajuda, tem onde procurar. Então, muito obrigada pela sua participação, Obrigada, doutora. Letícia. Obrigada.